eu sou a Patrícia, arquiteta de soluções da NVIDIA. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre IA conversacional. Também queria agradecer, né? Agradecer o convite pelo Meetup, agradecer por vocês terem vindo. Então, vou falar um pouquinho. Primeiro, eu vou falar bem rapidamente sobre a NVIDIA, né? Acho que a maioria das pessoas conhece a NVIDIA pelo hardware, né? Muitos começaram, inclusive, pelo hardware para jogos, né? Pelas placas para jogos. Mas hoje a NVIDIA é muito mais do que uma empresa que desenvolve hardware, né? A gente tem até mais, a gente costuma dizer que a gente tem mais engenheiros de software do que engenheiros de hardware na NVIDIA. Então a gente desenvolve muito software para aplicações das mais diversas, né? Desde as aplicações para a saúde, que é o framework Clara, passando para o Rapids, que é para machine learning, então os algoritmos tradicionais, tipo XGBoost, quanto outros algoritmos também de machine learning tradicional, né, de modo geral. Mas também frameworks para robótica, que é o Isaac, o Merlin, que é para recomendação, um framework bastante utilizado, né? Então, a NVIDIA, a gente fala que desenvolve a plataforma, né? Não só o hardware, mas hardware e software, né? E eu gosto de começar dando um contexto, assim, quando a gente fala sobre IA conversacional, eu gosto de fazer esse contexto histórico, antes de falar dos algoritmos de conversação, né? Lá no início, lá falando já de uma década atrás, a gente tinha os algoritmos tradicionais de visão, né? Que eram os algoritmos tradicionais de visão computacional, eles giravam ali em torno, né, existia um erro bastante alto, né, se comparado com o que a gente conhece hoje. E aí, em algum momento, lá por volta de 2012, né, foi proposta a AlexNet, que é uma rede de 8 camadas, proposta no desafio do ImageNet, que talvez muitos de vocês conheçam, um desafio super famoso. E a AlexNet foi um salto, né, de desempenho dessas redes, né, e as redes que a gente viu evoluir depois disso cresceram cada vez mais, né, em números de camadas, em números de parâmetros. Então essas redes elas vêm crescendo até os dias de hoje, né? E obviamente que com o crescimento dessas redes aumentou bastante a precisão, né, desses algoritmos, né? Então, para executar essas tarefas de detecção, segmentação, classificação, essas redes elas melhoraram muito o desempenho delas, né? Então, ali com o uso a proposta da AlexNet teve um aumento ali da acurácia de 10%, né? Uma diferença bem grande, né? E desde então, assim, desse movimento de redes voltadas para a visão computacional, a gente, na NVIDIA, a gente fala como se fosse uma explosão cambriana, né? Em termos de arquiteturas de rede. Em alguns momentos é até difícil a gente acompanhar todas essas arquiteturas novas que surgem de redes neurais, né? Não só as redes de visão, mas redes recorrentes, redes generativas, enfim, volume de redes de arquiteturas bastante diferentes que foram desenvolvidas desde então, né? Então, um movimento bem grande nesse sentido. E a gente vê a evolução, né, no tamanho dessas redes. Como eu falei, essas redes elas vêm crescendo e obviamente que a demanda de treinamento dessas redes, né, com a medida que essas redes vão ficando maiores, à medida que a gente vai tendo uma disponibilidade de dados maior, né? A gente tem uma disponibilidade cada vez maior de dados, principalmente para algumas áreas de visão. Essa anotação de dados é um esforço bastante grande nesse sentido, né? E a gente deixei algumas perguntas se a gente continua sustentando essa velocidade, né, de evolução dessas redes, né?
e como é que ela se relaciona com a performance dessas redes, né? Obviamente que a complexidade dos problemas que a gente começa a resolver com essas novas arquiteturas, elas vão ficando cada vez maiores, né? A gente está falando aqui por exemplo, para esses exemplos que são os exemplos de veículos autônomos, né? Então, a parte de visão é fundamental nesse processo, né? E o desafio é muito grande, principalmente que a gente está trabalhando numa aplicação que é bastante sensível, né? Quando a gente fala de veículos autônomos, é uma aplicação super sensível, então o desempenho dessas redes ele é fundamental nesse contexto, né? E a disponibilidade de dados, a anotação de dados para esse tipo de problema também tem crescido bastante. Por que eu falo isso, né? Porque a gente vê um movimento parecido, né, para os algoritmos de processamento de linguagem, né? E aí o nosso divisor de águas, digamos assim, foi a proposta dos algoritmos baseados em transformers, né, na arquitetura de transformers. O mais conhecido deles é o BERT, e a gente vê um movimento parecido dessas redes também para processamento de linguagem, né? Aqui é a Glue, que é um benchmark é, bastante conhecido, e aí para várias tarefas, né, dentro de processamento de linguagem, então, detecção de erros gramaticais, retirar ambiguidade entre termos dentro de um contexto de um texto, avaliar se ele é positivo ou negativo, né, avaliação de sentimento, enfim. Tem vários tarefas, né, de NLP, e a gente tem o benchmark da Glue, que é bastante utilizado. E o movimento que a gente vê é exatamente, desculpa, o movimento que a gente vê é exatamente o movimento a gente teve um salto, né, no desempenho desses modelos, né, quando a gente olha para uma questão histórica, né, a proposta desses modelos, né, a gente também percebeu percebe um salto parecido em termos de desempenho, de acurácia desses modelos, com a utilização desses modelos baseados em transformers, né? E hoje a gente já ultrapassou, obviamente, o que a gente considera ali como o limiar de um humano, né? Executando aquela tarefa, para vários desses modelos que já foram propostos, né? Que é o BERT seria o nosso divisor ali, digamos assim, né? E aí o BERT, né? Falando um pouquinho do treinamento do BERT, né? A gente treina o BERT partindo de um dataset em geral de propósito geral, né? Vou falar mais sobre a especialização de domínio e propósito geral ao longo da apresentação, mas a gente treina a partir de um dataset de propósito geral, né, para um idioma específico, né? Então, a gente cria máscaras, né, ao longo desse dataset, em torno de 15% de palavras, né, e o objetivo, né, o treinamento do modelo é feito exatamente para ele conseguir compor essas palavras que foram substituídas por essas máscaras, né? E dessa forma a gente consegue também uma disponibilidade de dados muito grande, né? Em geral a gente entende bastante sobre as arquiteturas, as redes, as tecnologias, mas em geral a gente acaba caindo no problema de disponibilidade de dados, né? Como é que a gente é, como é que a gente obtém esses datasets, né? É um desafio e eu também vou falar mais sobre isso mais para frente na apresentação. Mas o fato da gente poder construir esse dataset para o treinamento do BERT, construindo essas máscaras, né, ao longo do texto e treinando um modelo de propósito geral para o BERT, né? É de bastante importância, assim, para a evolução, né, desses modelos, dessas arquiteturas em processamento de linguagem natural.
E aí a gente vê um movimento parecido e há pouco tempo, né? Não tem tanto tempo assim que a gente propôs, que foram propostos, né? Essas arquiteturas, né? Desde a da proposta da arquitetura baseada em transformers e todos os demais modelos que vieram desde então. Né, a gente percebe ali na linha 4 seria o nosso baseline, que é de um humano, né, executando a tarefa, né, e os modelos já foram bastante além em termos de execução dessas tarefas, né, de conseguir executar essas tarefas. E a gente percebe as mais diversas empresas trabalhando com esses modelos genéricos e modelos também treinados para domínios específicos, né? E aí alguns números, né? Alguns deles até estão um pouco desatualizados, mas a gente hoje, com base em um ambiente multi-GPU, a gente consegue treinar o BERT Large, que aí, para vocês terem uma noção de escala, né? A gente está falando aí em torno de 300 e poucos milhões de parâmetros, né? Que é o tamanho do BERT Large. Treina em 53 minutos, não treinando do zero, né? Um modelo. Ali eu falo do GPT-2, né, como os números para modelos de processamento de linguagem, com 8 bilhões de parâmetros, então aí a gente já está falando de um BERT, a versão large dele, com 300 milhões, e um GPT-2 já com 8 bilhões de parâmetros. Né, o GPT-3 já também subiu a escala para 170 e poucos bilhões de parâmetros, né? E mais recente, agora, recente mesmo, agora início de janeiro, deve ter umas 2, 3 semanas que eu estava olhando o artigo. Alguns pesquisadores da Google já estão propondo um artigo uma arquitetura de modelo que aí a gente já vai começar a conversar sobre na escala de trilhões, né, um trilhão ponto alguma coisa de parâmetros, né? Então, esses modelos eles estão crescendo cada vez mais numa velocidade bem rápida, né? É, e obviamente que não é só o tamanho do modelo, né? Desempenho é muito importante, é fundamental. A gente vai falar bastante, eu vou falar bastante disso. É super importante quando a gente fala de uma aplicação de IA conversacional. A gente não está lidando com um único modelo, né? Em geral, a gente está lidando num ambiente onde você tem diversos modelos para executar um pipeline completo, e a latência é algo super importante na resposta de um modelo. Então, manter uma latência baixa, né, uma baixa latência, é super importante para que as aplicações tenham fluidez, né? Ninguém quer ficar aguardando uma resposta por 2, 3, 4 segundos. É, porque não se torna algo natural, né? Não se torna algo com uma usabilidade boa, né? Então, manter essa latência baixa para esses modelos é fundamental, né? E, obviamente, esses modelos, né, treinando aí aqui está com a V100, mas a gente tem a arquitetura mais nova, que é a arquitetura Ampere, para treinar esses modelos de NLP e com um speedup quase que linear, né, em termos de números de GPU. De novo, só uns números, né? Como eu disse, o GPT-3 aí já está na casa dos cento e poucos bilhões, e o último artigo que eu estava lendo da Google já fala na casa de 1 trilhão de parâmetros. Então a gente percebe que esses modelos estão crescendo bastante, né? Como eu disse ali, o BERT Large na casa dos 300 e poucos milhões, né? E obviamente que à medida que esses modelos crescem, a capacidade deles de resolver tarefas mais complicadas, né? O volume de dados que são utilizados para treinar esses modelos é maior, né? E esses modelos a gente consegue resolver tarefas cada vez mais difíceis, né? Quando a gente utiliza esses modelos maiores, né?
E aí eu falei sobre modelos de propósito geral, né? Eu gosto de comentar sobre o que eu tenho visto bastante, projetos que eu tenho participado bastante. É, são projetos de trazer esses modelos treinados, já treinados, né, pré-treinados com datasets de propósito geral, trazer eles para um contexto de um domínio específico, né? Esse exemplo aqui é um exemplo do BioBird. Ele tem inclusive disponível um modelo para ser feito download gratuito nesse link aqui. Aí depois o webinar vai ficar gravado, né? Vocês podem olhar o link com calma, mas no NGC, que é o NVIDIA GPU Cloud, vocês podem acessar esse modelo e baixar esse modelo. É gratuito, está disponível lá para a comunidade. O modelo do BERT, né, que foi treinado inicialmente com um dataset de propósito geral, né, e especializado posteriormente para um domínio específico, né? Então, especializar esse modelo para um domínio específico, então fazer um fine tuning desse modelo, aqui no caso, né, do BioBird, para problemas de saúde, né, para datasets, aqui artigos científicos, se eu não estou enganado, para datasets da área da saúde, e depois, né, de especializado esse modelo para a área da saúde, a especializar ele para tarefas distintas, né, reconhecimento de entidade, extração de relação, Q&A, enfim, utilizar datasets, obviamente, né, preparados para isso, mas especializar esse domínio, esse modelo para uma área específica, né, para um domínio de conhecimento específico. E aí não é só para a área da saúde, o que eu tenho visto também com bastante frequência, né, para mercado financeiro. Então, aqui no caso, eu coloquei alguns exemplos, a maioria deles é GitHub, ou então artigos mesmo de publicação, de modelos que foram aí treinados para o domínio do mercado financeiro, né? Então, o mesmo processo do BioBird, partindo de um modelo de propósito geral, né, treinado com um dataset genérico, como o dataset da Wikipedia, por exemplo, e depois especializado ele para o domínio de mercado financeiro ou para o domínio de uma tarefa específica, né? Aqui tem algumas referências do que eu estou chamando aqui de ThemeBird, né? Eu vou falar do pipeline mesmo de IA conversacional, né? Então, o que a gente diferencia, né, o conversacional do transacional? O transacional são aquelas aplicações em que você faz uma pergunta e obtém uma resposta, né? Você não tem nenhum contexto mantido para essa conversa, né? Então, não existe nenhum conhecimento, como a gente conversa naturalmente, você está conversando naturalmente com uma pessoa, você sabe o contexto no qual aquela conversa está inserida, qual que é o assunto, enfim. Você tem contexto, né, dessa interação. E aí no conversacional a gente tem esse contexto, né, ao contrário do transacional, que é só uma transação, então você faz uma requisição e obtém uma resposta, né, e encerra o seu processo ali. No conversacional, não. No conversacional, a gente tem esse contexto dessa aplicação. O exemplo ali da imagem à direita, né, que a moça está apontando para um produto. Ali eu tenho não só os algoritmos de processamento de linguagem, né, o reconhecimento de fala, a execução de uma tarefa específica de NLP, e eventualmente, se a resposta for por voz também, a síntese de voz, mas também a gente tem um algoritmo de visão ali, que a gente percebe que está sendo desenhado, né, ou identificado onde ela está, para onde ela está apontando, eventualmente entender também para qual produto que ela está apontando. São algoritmos de visão também. Então, no contexto de conversacional, a gente não se restringe só aos algoritmos de processamento de linguagem, eles também, mas, eventualmente, trazer modelos de visão para dentro desse contexto também são coisas que a gente já vê algumas empresas desenvolvendo, né?
E aí, nos mais diversos contextos, para mais diversas aplicações, para videoconferência, tradução simultânea, para, enfim, call center, aplicações de call center, os smart speakers que a gente conhece, né? O que a gente já tem, tá bastante no nosso dia a dia, dos smart speakers, a parte de varejo também, enfim, até assistente dentro do carro, né, que você tem algoritmo de visão ali também, junto com com essas aplicações, né. Então, quando eu falo sobre um pipeline de uma IA conversacional, na essência, quais são os passos, né, que eu estou falando em termos de processamento de linguagem? O reconhecimento de fala, que é o ASR, né, Automatic Speech Recognition, que é o reconhecimento automático da fala, então reconhecer no áudio, né, da minha voz, conseguir transcrever isso em texto. A execução de uma tarefa de NLP, né? E aí, enfim, a gente tem dezenas de tarefas possíveis de NLP, análise de sentimento, reconhecimento de identidade, Q&A, que é bastante comum, enfim, alguma tarefa ou algumas tarefas de NLP. E, eventualmente, dependendo do tipo de interação, do tipo de aplicação que é, a resposta é também no formato de voz, então tem também essa síntese de voz no final do pipeline, né? E aí a gente tem vários desafios, né? Começar pela acurácia e a performance desses modelos, né? Como eu disse, essas aplicações elas precisam ser naturais, né? Senão essa interação ela não fica uma usabilidade dessa aplicação não é boa, né? Se a gente não tiver um desempenho bom desses modelos, né? E também a questão de especializar esses domínios, esses modelos para domínios específicos, né? Dependendo do contexto da aplicação. Então, por que é um problema difícil, né? Construir uma aplicação dessa, um pipeline desse completo dessas aplicações. Então, a gente está falando do reconhecimento de fala, né? E está falando de eventualmente alguma coisa de visão também. As tarefas de NLP, né? Uma recomendação, uma busca, um Q&A, enfim, alguma tarefa de NLP e mais algumas outras tarefas que poderiam rodar, né, em termos de back-end. E a resposta, né, dessa aplicação, seja ela por texto, eventualmente por voz também, né? Então, é um pipeline que envolve modelos bastante complexos, né, que precisam executar em baixa latência, isso é super importante para essas aplicações, não? E fora os desafios de colocar essas coisas em produção também. Então, fazer com que essas aplicações estejam com container, facilitar a questão de o ambiente de deploy, o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de produção, enfim, facilitar todo esse processo são desafios bem grandes, né? E aí, só resumindo um pouco sobre esses desafios, né? A complexidade desses modelos, colocar esses modelos em produção de forma que eles sejam escaláveis, né? Então, não só colocar em produção, mas a escalabilidade dessas aplicações também é fundamental. Os sensores, a gente pode ter mais de um sensor, pode não ser só uma entrada de texto, pode ser um microfone, pode ter algum tipo de entrada de vídeo também. A acurácia desses modelos, porque não adianta a gente funcionar em tempo real essas aplicações e a acurácia desses modelos ela não ser boa o suficiente, né? Então a aplicação também não vai ter um bom desempenho, né, com o usuário. E elas têm que funcionar em tempo real, com baixa latência. Então, a NVIDIA, ela desenvolve duas plataformas, né, de software, dois frameworks, o NeMo, que ele já está aberto para a comunidade no GitHub, ele é open source, as pessoas podem acessar, tem contribuições da comunidade já no NeMo, e o Jarvis ele ainda está aberto a subscrição para o beta,
beta que vai ser lançado aí nos próximos meses, tá? E o objetivo desses dois frameworks é exatamente atender a todas essas dores, né, a todas essas dificuldades para desenvolver esse tipo de aplicação, né? Atender todos esses desafios que a gente tem ao desenvolver uma aplicação de IA conversacional. Só dando uma visão geral, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas etapas do pipeline, mas esse ecossistema do Jarvis, ele comporta não só a parte de desenvolvimento dos modelos, né, mas também a otimização desses modelos, né, e o ambiente de produção também dessas aplicações, funcionando em tempo real, de forma escalável, e obviamente acelerado por GPU também, né. Então, primeiro o início do pipeline, né? Então, a parte de desenvolvimento desses modelos. O NIMO, né, o toolkit do NIMO é exatamente para atender essa primeira etapa, digamos assim, do desenvolvimento dessas aplicações, que é preparar esses modelos, né? Desenvolver esses modelos, treinar esses modelos, validar esses modelos e exportar esses modelos de forma otimizada, né? Então, o processo de transfer learning é super importante nesse processo de desenvolvimento dessas aplicações, não só porque o tempo de treinamento desses modelos do zero, ele é muito grande, né? O custo de treinamento desses modelos do zero, ele é grande, mas também porque quando a gente aplica transfer learning, você faz com que você, né, já aproveite esse aprendizado prévio de um treinamento que já levou, já teve um custo, né, esse pré-treinamento do modelo, você consegue especializar esse modelo com um volume de dados muito menor do que você precisaria se você fosse treinar ele do zero, né? Consegue especializar ele para uma tarefa ou para um domínio específico, né? Consegue iterar em cima desse modelo com mais facilidade, né? Então, o NIMO, a proposta do NIMO é exatamente essa, atender essa etapa de transfer learning dos modelos, né? E obviamente que quando você parte de um modelo pré-treinado e só vai especializar esse modelo para uma tarefa específica, né, a gente tem alguns cases em que a gente observa que os modelos finais eles têm uma acurácia maior, né, tem um desempenho melhor, tem uma acurácia maior quando quando é feito o fine-tuning, né, desses modelos. E aí, só alguns pontos sobre o NIMO. Ele atende todo o pipeline de IA conversacional, né? Então, não só a parte de NLP, o BERT, obviamente, ele suporta o BERT e outros modelos, né? Outras arquiteturas também. Aqui são só algumas, tem mais arquiteturas que são suportadas pelo NIMO, né? Ele trabalha com os módulos de uma rede, né? Então, construir módulos lógicos para a construção dessas redes. Mas ele trabalha também com modelos de reconhecimento de fala, como o Jasper e o QuartzNet. O QuartzNet é uma versão menor do Jasper. O Jasper tem seus 300 e poucos milhões de parâmetros. O QuartzNet é um modelo que tem um desempenho muito bom, com um tamanho menor, né? O QuartzNet tem, se comparado com o Jasper, ele tem acho que uns 19 milhões de parâmetros, então um modelo menor, mas que tem um desempenho muito bom também. E, obviamente, os modelos de síntese de voz também, que é o Tacotron e o WaveGlow, que eventualmente em alguns pipelines eles são usados em conjunto também, para fazer o pipeline de síntese de voz, né? Esse é um dos exemplos que eu comentei, assim, é uma startup que
trabalhou em parceria com a NVIDIA, e foi exatamente um caso em que é um modelo de estar sendo treinado o Jasper aqui para reconhecimento de fala, e treinar esse modelo do zero versus fazer o fine tuning dele. Aqui eu tô, o eixo Y aqui seria a métrica de erro, né, desse modelo. Ele teve um desempenho muito melhor quando a gente fez o fine tuning, né, desse modelo, partindo de um modelo de reconhecimento de fala treinado para inglês, que também tem disponível lá no NGC da NVIDIA. Vocês podem acessar, baixar esses modelos, enfim, eles estão disponíveis lá. Foi feito um fine tuning de um modelo treinado com milhares de horas, né, de áudio, né, em inglês, e foi feito um fine tuning dele para um domínio específico, também por reconhecimento de fala, né? A gente fala muito de fine tuning e domínio específico para modelos de NLP, mas para modelos de ESR também é super importante, porque reconhecer na fala, dependendo do domínio que você está, mercado financeiro, saúde, alguns termos eles são, nesse contexto, eles têm um significado um pouco diferente, né? Então, treinar esses modelos para domínio específico também é super importante, né? Apesar da gente falar mais de NLP, mas ESR também é super importante fazer esse fine tuning. E como eu falei bastante, é importante otimizar esses modelos. Então, não só escolher o modelo adequado para a aplicação que você está desenvolvendo, né? Mas também entender a latência desse modelo. Então, a latência do modelo é super importante. E, obviamente, que se a gente puder otimizar esse modelo para ele ter uma baixa latência, mesmo depois de treinado, né? Mesmo depois de ter feito fine tuning desse modelo, é super importante, né? E aí o que a gente utiliza para fazer a otimização desses modelos, o TensorRT também está disponível, vocês podem acessar lá, tem o link ali embaixo do TensorRT, ele também está disponível e ele otimiza esses modelos depois de feito o fine tuning desses modelos, né? Enfim, para as mais diversas aplicações, os modelos, né, você faz a otimização dele, né, e aí tem todas essas possíveis otimizações, operações que a gente faz numa rede já treinada, né, trabalhar a precisão dessa rede, fazer um Tensor Fusion, um Layer Fusion, enfim, fazer otimizações dessa rede para que ela tenha um desempenho melhor, né? Não só em termos de latência também, a gente observa um speedup considerável nessas redes quando elas são otimizadas, mas também no tamanho dos modelos, né? Porque não só o tempo, a latência desses modelos, mas o tamanho desses modelos também é importante para o desempenho, né, da aplicação, para colocar em produção, enfim, dependendo do contexto onde vai ser colocado em produção, o tamanho desse modelo também é fundamental. Então, se puder otimizar o tamanho do modelo também é importante, né, depois de um treinamento. Aí aqui só algumas redes, outras arquiteturas que também são suportadas, então, obviamente, o BERT e outras arquiteturas baseadas em transformers, mas também para as tarefas de ASR, NLU e text-to-speech também. É possível otimizar esses modelos. A gente considera ali 300 milissegundos do pipeline completo, né? O que é o ideal, né, o 300 milissegundos de todo o pipeline de uma aplicação de IA conversacional, o ideal em termos de latência, abaixo disso, né, obviamente, para que essas aplicações tenham um bom desempenho, né. E aí é também um exemplo, aqui um exemplo prático, né, de um contexto onde o BERT, tanto o Base quanto o Large,
Aqui eu não vou lembrar o tamanho do base, mas o large é 300 e poucos milhões de parâmetros, para vocês terem uma noção de escala, né? Quando eles são otimizados com o TensorRT, no caso do base, a gente tem uma latência de 42 segundos só para a resposta desse modelo, né? E quando a gente otimiza essa rede, a gente cai para algo em torno de 2 milissegundos, né? Então a gente está falando aí de 20 vezes em termos de speed up, né? O ideal aí que a gente considera que individualmente esse modelo tenha menos de 10 milissegundos, né? Esteja abaixo dessa barreira dos 10 milissegundos, para ele ter um bom desempenho, né? Principalmente pensando nessas aplicações em escala, né? Aí o que eu considero aí algumas boas práticas, né? Aqui no caso falando de ASR, mas também algumas delas eu estendo para outras tarefas, né? No pipeline de IA conversacional. Sempre que possível, partir de um modelo pré-treinado é super importante. É muito bom a gente conseguir partir de um modelo pré-treinado e especializar esse modelo para um domínio específico, né? Por vários motivos, né? Como eu comentei, mas a gente se preocupa nesse momento com a acurácia desse modelo, com o tempo de treinamento desse modelo, pensando em termos de business, o tempo para você colocar uma primeira solução em produção e conseguir interar em cima dela, se você puder partir de um modelo pré-treinado, é melhor, né? Você tem um tempo até colocar essa aplicação em produção menor, né? E você consegue especializar esse modelo para uma tarefa específica com um volume de dados muito menor, né? A gente, cientista de dados, a gente sabe que não basta conhecer os modelos, saber a capacidade deles, mas a disponibilidade de dados para a gente conseguir treinar esses modelos muitas vezes é um desafio, né? E esse é um desafio muito grande quando a gente fala de reconhecimento de fala, né? Principalmente para português. Eu, pelo menos, conheço alguns datasets de reconhecimento de fala para português, mas quando a gente olha para outros idiomas, como inglês, até mesmo espanhol, a gente tem um volume de dados maior para públicos, né, disponíveis, para treinar esses modelos, né? Então, e mesmo quando esses datasets são construídos internamente, tem um custo para a construção desses datasets, né? A gente tem até no nosso blog de desenvolvedor alguns cases comparando esses modelos de reconhecimento de fala treinados do zero versus esses modelos, mesmo que a gente esteja falando de linguagens de idiomas diferentes, né? Por exemplo, partir de um modelo em inglês e especializar ele para um modelo em espanhol. Ainda assim, né, a gente mostra em alguns desses posts que é melhor do que partir de um modelo treinado do zero para espanhol, só com dataset espanhol, né? Então, é sempre uma boa prática. Obviamente que seus dados têm que representar o seu cenário da sua aplicação, né? Aí no caso de ASR, a gente tem que se preocupar com ruído, se preocupar com o ambiente de onde vão vir essas gravações, né? Se a gente está falando de gravações telefônicas, se a gente está falando de outro tipo de captação, então também é uma preocupação bem grande. Data augmentation, aí de um modo geral, né? É super importante a gente conhecer as técnicas e aplicar essas técnicas de data augmentation. E as demais, enfim, qualidade dos dados, qualidade e quantidade desses dados, enfim. No caso de ESR, por exemplo, a gente considera aí, para fazer um fine tuning, algo de no mínimo, 200 horas de dados anotados para fazer o fine tuning desse modelo, né? Então, são algumas boas práticas que são importantes nesse processo, né? E aí mostrando
mostrando o pipeline do NIMO e do Jarvis, né? Eu falei bastante do NIMO, do desenvolvimento desses modelos. No caso Jarvis, é exatamente para colocar esses modelos em produção. Então, o TensorRT, né, o que a gente chama de Triton, o Tensor Inference Server, para exatamente fazer a inferência desses modelos em escala, né, no ambiente com GPU, acelerado por GPU, por conta de todas aquelas questões que eu falei de desempenho, e todo o gerenciamento desses modelos em conjunto, né, interagindo, para que a aplicação funcione, né? Então, o Jarvis é a etapa, usa as funcionalidades do Jarvis para essas aplicações em produção, né? Para colocar essas aplicações em produção. E aí, alguns pontos de partida para quem quer começar a entender um pouco mais sobre essas aplicações de IA conversacional, conhecer um pouco mais sobre os algoritmos. Tem muitas talks que estão disponíveis hoje no GTC, no GTC On Demand, né? Tem várias palestras recentes dos GTCs dos anos anteriores que estão disponíveis lá. Tem bastante conteúdo interessante, cases, inclusive, de startups, enfim, tem bastante, várias apresentações interessantes. O NGC, como eu já comentei ao longo da apresentação, tem não só os modelos, mas também tem containers que vocês podem abaixar, que vocês podem fazer um Docker pull, e os containers já vêm com os notebooks, explicando alguns passo a passos, demonstrando alguns desses treinamentos. Tem containers para vários desses modelos e aplicações que eu citei ao longo da apresentação. O NIMO, por exemplo, já está disponível no GitHub, tem um projeto lá aberto, open source, que vocês também podem olhar, baixar, enfim, utilizar. E a página do Jarvis, que está em subscrição para o beta nessa etapa, né? A sugestão né, eu indico sempre o DLI, que é o Deep Learning Institute, que tem vários treinamentos lá, inclusive de NLP, tem treinamentos de visão também, tem outros treinamentos que são super interessantes para quem quer começar na área. Aqui só um exemplo do NGC, com alguns desses modelos, containers, tem bastante material lá, tem alguns scripts já preparados, modelos já pré-treinados para baixar, containers com o ambiente todo preparado, enfim, tem várias conteúdos disponíveis lá, também disponível para a comunidade, só vocês se inscreverem, não tem nenhum custo para acessar o NGC. Aí só citando alguns desses modelos, né, que estão disponíveis lá, para inglês, por exemplo, o de reconhecimento de fala, que é o QuartzNet, que eu comentei, que é um modelo menor para reconhecimento de fala, tem de text-to-speech, tem os BERTs, BioBERTs, tem o BERT Large, BERT Base, Uncased, Uncased, enfim, tem para Q&A, tem várias versões do BERT lá no NGC. E obrigada. Acho que agora a gente abre para as perguntas, né? Obrigado, Patrícia. Nada. Tá, então, ó, vamos ver as perguntas aqui. Ó, o Sassá perguntou assim: quais métodos você aplica para realizar a curadoria do bot, além das métricas de negócio e desempenho de machine learning? Métricas para avaliar o resultado de uma aplicação de chatbot? Não sei se é uma coisa que você fica tanto em contato, né?
porque depende Exemplo. bastante, acho que tem as métricas de negócio que são importantes, né? E tem que entender aí quais os algoritmos que estão sendo utilizados ali, né, no chatbot, né? Se é um chatbot de Q&A, aí tem as métricas, né, de específicas para Q&A que vão ser utilizadas, aí depende, acho que, do modelo que está sendo utilizado, né? Em cada aplicação, né? Uhum. Próxima pergunta aqui. Alguém está com. Você comentou do TensorRT, né? Está com dúvida sobre o Isso. TensorRT. Perguntou assim, qual que é a real utilidade do TensorRT, né? Acho que a pergunta é meio que assim, o que é exatamente, né, o TensorRT? Isso, o TensorRT, ele é um framework da NVIDIA para ele já está disponível, vocês podem acessar lá o TensorRT na página da NVIDIA, baixar, tem documentação lá disponível. O objetivo do TensorRT, ele é otimizar essas redes, né? Eu falei bastante sobre o desempenho desses modelos para que essas aplicações elas funcionem, que elas tenham um bom desempenho em produção, né? Até para que você faça um bom uso dos recursos computacionais que você está utilizando para colocar essa aplicação em produção, né? Quanto menor a latência, quanto menor o custo de um modelo desse em produção, em termos de tamanho. Então, com TensorRT é possível você, eventualmente, operar em cima das camadas do seu modelo e simplificar o seu modelo, né? Então, quando você simplifica o seu modelo, como eu falei, esse modelo ele vai ficar menor, né? E fica mais fácil para eu colocar, eu vou precisar de menos recurso, ou fica mais fácil para eu colocar esse modelo eventualmente, dependendo da sua aplicação, viabiliza você colocar esse modelo em produção quando você reduz o tamanho desse modelo, né? E o mesmo vale para o tempo de resposta, né? A latência de um modelo é fundamental se você pensar que você pode ter mais de um modelo, você vai ter vários desses modelos encadeados numa aplicação. Quando você otimiza esse modelo, você já tem seu modelo treinado, né? Você já treinou, já especializou para o seu domínio, para um dataset específico. Você otimizar esse modelo também para reduzir a latência, né, reduzir o tempo de resposta desse modelo, para que ele, inserido nessa aplicação, a sua aplicação ela seja capaz de funcionar em tempo real. Então, o objetivo do TensorRT é exatamente fazer esse tipo de otimização nessas redes, para que elas tenham um desempenho melhor, né? Quando eu vou fazer inferência desse modelo em produção, eu garanto que eu tenho um modelo eficiente, não só não estou preocupada só com a acurácia desse modelo, não estou preocupada com o desempenho dele computacionalmente falando em produção, né? Legal. A Flávia Lemos, ela falou que trabalha aqui com classificação de dados também, e a partir de expressões do domínio para a Ouvidoria Geral da União, do governo federal. Uhum. Aí ela perguntou se você tem recomendações de bibliografia sobre a geração de termos de domínio pelo BERT, no domínio jurídico administrativo do Brasil. E gostaria, se você saberia se estão utilizando outras soluções além do BERT para essa finalidade. Se tem outras soluções utilizando para essas tarefas específicas, principalmente voltada para o meio jurídico. Eu sei que tem bastante, tem várias startups trabalhando com problemas de NLP focadas no meio jurídico, mas eu confesso que eu não tenho nenhuma referência bibliográfica de cabeça que eu poderia te indicar. Assim, eu conheço algumas versões, né? O Hugging Face, por exemplo, tem uma versão do BERT em português, mas em termos de referência, assim,
bibliográfica, eu não vou saber te passar, assim, focada no meio jurídico. O Fernando Siqueira perguntou assim: você recomenda algum modelo pré-treinado para português? O BERT tem o BERT treinado para português. Agora eu não lembro se tem se tem outros modelos treinados. No Hugging Faces eu sei que tem. Para NLP tem alguns datasets públicos, né, aqui no Brasil para português. É, deixa eu ver. Para ASR público, modelo já pré-treinado, eu não conheço. Modelo de ASR que esteja público. Tem alguns datasets públicos, assim, eu já trabalhei bastante com Mozilla Common Voice. Ele tem um dataset para português, mas ainda é um dataset pequeno, né? Se eu não estou enganada, a última versão que eles lançaram agora recente, mais ou menos 50 horas de dado anotado, bastante desbalanceado, só 3% das falas são de mulheres, por exemplo. Então é um dataset bastante desbalanceado. Mas tem aí em torno de 50 horas, mais ou menos, de áudio gravado. É, deixa eu pensar. Eu acho que para português são esses, assim, são esses que eu conheço, né? Podem existir outros. Esses são os que eu tenho tido mais contato. Legal. Tem uma pergunta aqui do Maurício. Seguinte, vou ler aqui. Como avaliamos que o treinamento realmente fica mais eficiente começando de um modelo pré-treinado? Como a gente tem certeza que não foi um problema de não achar os hiperparâmetros corretos, por exemplo? Interessante pergunta. A gente já fez, assim, eu já fiz alguns experimentos, tá? Aí eu comparo treinando o modelo do zero e treinando esse modelo fazendo fine tuning dele, né? Obviamente mantendo ali os cenários comparáveis, né? Para a gente ter base de comparação entre esses dois modelos, mas o que eu já fiz e o que a gente vê, que eu já vi em alguns artigos, tem inclusive alguns artigos, tem um artigo que agora eu não vou lembrar de cabeça o nome, tem blog post no site da NVIDIA sobre esse artigo e tem um artigo mesmo publicado sobre isso para reconhecimento de fala, e aí tem como que foi feita essa avaliação. Foi feita a avaliação com experimentação mesmo, né? Experimentando esses dois cenários e avaliando o desempenho desses modelos nos dois cenários, né? Avaliando como que foi a acurácia ou outra métrica que esteja sendo utilizada, né, para o modelo, treinando do zero ou então fazendo o fine tuning dele. A questão do fine tuning o ponto de você ter mais dados disponíveis para treinar um modelo de propósito geral, em geral, você aproveita esse conhecimento para especializar para um domínio específico. Principalmente se você estiver trabalhando com problemas mais complexos, em que você precisa de um modelo com uma complexidade maior, né? Não necessariamente, não estou falando dos bilhões de parâmetros, estou falando de BERT e outros modelos parecidos. Você trabalhar com esses modelos, partindo de um modelo pré-treinado, a demanda de dados que você tem para fazer só o fine tuning, ela é muito menor, assim. Para ESR, por exemplo, para esse fine tuning, alguns modelos de propósito geral de reconhecimento de fala, né, eles são treinados na casa dos 6.000 horas.
né? Um dataset, um modelo desse treinado do zero, estou falando numa escala de 6.000 horas, por exemplo, né? E quando eu trago para um fine tuning, eu consigo fazer um fine tuning de um modelo desse para espanhol, por exemplo, usando um dataset com 200 horas. Então, a escala em termos de tamanho do dataset que eu preciso para fazer um fine tuning, ela é muito menor, né? Então, isso é importante. Verdade. O transfer learning tem isso, né? Uma das grandes vantagens não é só é, ficar melhor, né? Mas na verdade é essa questão de precisar de menos dados depois, né? Sim, sim.